sejam bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Eliseu Cardoso, vosso professor de Física do 12º ano. O nosso sumário de hoje é a grandeza campo gravítico. Então nós vamos começar a nossa aula definindo o que é que significa um campo. Estão acostumados a ouvir a palavra campo. Entre algumas palavras, vocês já ouviram falar de campo de futebol, campo de tênis, etc, etc. Mas nós, na física, hoje vamos falar do campo gravítico, que não tem nada a ver com o campo de futebol que estão acostumados. Então, nós vamos definir o que é que significa um campo na física. Então, vocês podem ver aqui, temos um dos conceitos importantes em física, é o de campo. Ele se refere a uma região em que se ocorrem certas interações. Nós já vimos nas aulas anteriores interações gravíticas, interações elétricas, já vimos que podemos ter interações fracas, fortes, eletromagnéticas. Então, se ocorrem certas interações, hoje vamos perceber o que é que significa um campo do ponto de vista da física. Como vimos, certas interações com determinadas regras é um certo intervalo de tempo. Então, o que é que significa campo? Campo é uma região em que um corpo experimenta uma força. Essa força resultante da presença de outros corpos, de outro ou de outros corpos. Como nós já vimos, interação gravítica. Então, vimos nas aulas anteriores a interação gravítica que temos a presença de força gravítica. Já vimos interação elétrica ou eletrostática em que temos cargas elétricas e vimos que tínhamos forças elétricas. Um campo é, por essa razão, um método de representar o modo como os corpos são capazes de influenciar outros. Estamos a ver, para ter um campo, precisamos de algumas condições. No caso de campo gravítico, nós temos que ter um corpo com massa. No caso do campo elétrico, nós temos que ter um corpo com carga elétrica. No caso de campo magnético, nós temos que ter um corpo com propriedades magnéticas. Mas hoje nós vamos dedicar o nosso estudo ao campo gravítico. Então, podemos definir campo gravítico como uma região do espaço em redor de um corpo que tem propriedade da massa. Podemos verificar aqui, nós temos ao redor deste ponto, ao redor desse espaço, nós temos o efeito do campo gravítico por causa das massas. Nesta região qualquer, outro corpo que tenha massa experimentará uma força de atração. Como nós já vimos nas aulas anteriores, já falamos de força gravítica, que é uma força de atração por causa dos corpos terem massa. A existência de um campo gravítico, numa certa porção do espaço, pode ser verificada colocando em vários pontos, por exemplo, temos um ponto, mas podemos colocar vários pontos, uma massa de prova. Neste ponto, vamos colocar uma massa. Em cada um desses pontos, temos ponto P, nesse caso, mas podemos ter vários outros pontos, a massa da prova ficará submetido por intermédio do campo, por causa do campo gravítico, a uma força gravítica que dependerá da posição do ponto. E podemos ver aqui que, sendo a força gravítica que atua sobre a massa de prova M0, que já vimos anteriormente, colocado no ponto P, a grandeza campo gravítico, que representamos pela letra G no ponto P, define-se pelo quociente. Campo gravítico é força gravítica sobre massa de prova. O que é que temos aqui? No ponto P, agora vamos ver quais as características é que temos no vetor campo gravítico. Então, temos aqui no ponto P, o vetor campo gravítico tem como? Quais são as características que nós estudamos quando no 10º ano falamos de vetores? São elas direção, sentido, ponto de aplicação e intensidade. Então, vamos ver essas características porque o campo gravítico é vetorial.
Então nós vamos ver essas características. O que é que estamos a ver? A primeira característica, direção. Estamos a ver que a direção do campo gravítico é a mesma que a direção da força gravítica. Se a força é horizontal, o campo gravítico também será horizontal. Segunda característica, sentido o mesmo da força gravítica. O que é que significa? Se o sentido é de direita para a esquerda, o campo gravítico também terá sentido de direita para a esquerda. Agora vamos ver a terceira característica, a norma. A norma que representamos, portanto, campo gravítico, depois representamos assim desta forma, a norma do campo gravítico vai ser igual a norma da força gravítica sobre a massa de prova. Isto quer dizer o quê? Que a intensidade do campo gravítico é numericamente igual à intensidade da força gravítica por unidade de massa colocado no ponto P. E por último, a última característica é o ponto de aplicação. Neste caso, nós tínhamos colocado, aliás, melhor dizendo, que o ponto era ponto P. Se fosse ponto S, ponto de aplicação, ponto S. Se fosse ponto R, ponto R. Assim sucessivamente. Continuando. Agora vamos ver casos particulares de campo. O primeiro, temos campo gravítico criado por uma massa pontual. Agora não é campo criado num ponto. Campo gravítico criado por uma massa pontual. Temos massa pontual, temos o ponto P e temos a massa pontual. O que é que diz? No ponto P, situado à distância R, de uma massa pontual M, que vai ser criadora do campo, uma massa de prova M0 ficará submetida a uma força gravítica dado pela lei de atração universal. Aqui nós temos aqui massa de prova, aqui no ponto P. Aqui temos a influência de uma massa M qualquer, pontual. Então vamos ter força de atração, como nós vimos na primeira aula, chamada força gravítica, sempre atrativa. Então o que é que podemos escrever? Nós sabemos que essa força gravítica, a norma desta força gravítica, é igual a quê? Constante gravitacional. Temos massa 1, podemos chamar massa 1, a massa M, como está aqui, massa pontual, vezes massa de prova sobre distância entre as duas massas, ou quadrado da distância entre as duas massas. Nós vimos há bocado que podemos escrever o campo gravítico como sendo o quê? A norma do campo gravítico é o quê? A norma da força gravítica sobre a massa de prova que nós chamamos M0. Então, substituindo aqui o valor ou expressão da norma da força gravítica. Aqui, podemos substituir, o que é que vamos cortar? Este M0 com este M0, ou então M0 sobre M0 dá 1, ficamos com a expressão apenas constante, vezes a massa pontual sobre distância ao quadrado. Então, podemos definir que o campo gravítico, ou a norma do campo gravítico criado por uma massa pontual, pode ser dada pela seguinte expressão. Agora, vamos ver campo gravítico criado por várias massas pontuais. Então, diz aqui, em cada ponto do campo gravítico, criado por várias massas pontuais, o vetor campo gravítico é igual à soma vetorial dos vetores campo gravítico 1, campo gravítico 2, campo gravítico 3, assim sucessivamente, até campo gravítico N. Se for 10, eu vou somar campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, assim sucessivamente. Correspondentes aos campos criados pelas massas pontuais. Quer dizer, M1 é responsável pelo campo gravítico 1, M2 pelo campo gravítico 2, assim sucessivamente até chegar ao campo N. Ou seja, estamos a dizer, temos aqui os campos gravíticos 1, 2, 3. Então, se quisermos determinar, vai ser apenas somar. Vamos determinar um de cada vez, depois vamos somar o resultante, que é a soma dos campos de forma individual. Também é de notar que campo gravítico aponta no sentido da massa pontual. Isso já tínhamos visto. De acordo com a lei da atração, nós já vimos que a força é atrativa, já vimos que também o campo gravítico tem a direção, sentido da força gravítica, logo podemos perceber que isto aponta para a massa
pontual. Direção, sentido e intensidade do campo gravítico em vários pontos do campo gravítico criado por uma massa pontual. Então, podem ver aqui, reparem o que é que temos. Temos uma massa aqui, massa de prova, e aqui temos, todos apontam para a direção dessa massa pontual. Agora vamos ver o caso particular do campo gravítico terrestre. Então nós temos aqui, para nós, dar importância para nós, o campo gravítico terrestre, vamos fazer cálculo em vários pontos à volta da Terra. Quer dizer que podemos fazer na Terra, podemos fazer também cálculo à volta da Terra. Considerando esta como sendo constituída por camadas concêntricas homogéneas, significa temos o mesmo centro e vamos ter, homogéneo significa vamos ter círculos à volta da Terra com o mesmo centro, mas tendo de forma homogénea, significa círculos com o mesmo raio. E aqui, a força gravítica por unidade de massa é a mesma que se toda a massa da Terra estivesse localizada no centro. Direção, sentido e intensidade do campo à superfície da Terra. Podem ver aqui o efeito. Aqui temos concêntricas, significa temos aqui o único centro. Aqui temos o raio da Terra. Se um ponto estiver na Terra, a distância entre o ponto e a Terra é o centro até ao ponto que está na Terra. Quer dizer, estamos a considerar que a distância entre o ponto e a Terra é a distância entre o centro da Terra e o ponto, que corresponde à massa, aliás, neste caso, que corresponde ao próprio raio da Terra. Se o ponto estiver a altura qualquer à volta da Terra, a distância entre o ponto e a massa será o quê? Será o centro da Terra até a Terra, que é o raio, mais essa altura. Então podemos ter dois casos, como vimos há bocado. Num ponto situado à superfície da Terra, ou então num ponto situado à altura h acima da superfície da Terra. No caso da massa estiver à superfície da Terra, o que é que temos? Ou o ponto estiver à superfície da Terra, o que é que temos? Essa distância, como eu vos disse há bocado, é do centro até a superfície da Terra, que corresponde ao próprio raio da Terra. Então, para qualquer corpo à superfície da Terra, significa que o campo vai ser dado a norma do campo vai ser dado pela seguinte expressão. Se o corpo estiver a uma altura h, nós temos que somar a distância raio, que é a distância do centro até a superfície, mais a altura que estiver o corpo. Tudo isto ao quadrado. Portanto, é a distância ao quadrado, então fica o raio, que é a distância do centro ao ponto, mais essa altura h que estiver o ponto. E ainda temos o campo gravítico uniforme. Numa região do espaço não muito extensa, à volta da Terra, significa ainda à volta da Terra, pode-se considerar campo gravítico constante. Portanto, o campo gravítico é uniforme. Constante significa não altera, é o mesmo valor, mas temos que levar em conta sempre o espaço não muito extenso e à volta da Terra. E por último, nós temos linhas de campo do campo gravítico. As linhas do campo são linhas que têm por tangente em cada um dos seus pontos o campo gravítico, assim, podem ver. Temos aqui campo gravítico de uma massa pontual. Todos apontam para a massa pontual. Já temos visto antes que a força gravítica ela é atrativa, então em relação à massa pontual, todos os campos apontam para a massa pontual. Em relação à Terra, a mesma coisa. Campo gravítico à volta da Terra, criado pela própria Terra. Todos estão em direção à Terra. Sentido para a Terra, direção, todos. Direção pode ser vertical, horizontal ou oblíqua, mas sentidos todos apontam para a Terra. E por último, nós temos Terra aqui, se eu considerar um certo espaço horizontal aqui, podemos ter aqui campo criado uniforme, o que vimos há bocado. Num certo espaço não muito extenso, porque se for muito extensa, vamos ter, se é muito extensa, a Terra, como nós conhecemos, é redonda, aqui não dá para ter uma superfície horizontal. Mas se não for muito extensa, podemos considerar toda ela horizontal, então os campos ficam sempre
na direção vertical e todas no sentido para a terra. Reparem, de cima para baixo. E assim, à semelhança das outras aulas, proponho um exercício de aplicação. Exercício 1. Em 2 pontos A e B do campo gravítico terrestre, a força gravítica que a Terra exerce sobre um corpo de 3 kg vale, respectivamente, 29,1 Newton e 29,4 Newton. Pergunta 1.1. Qual dos pontos está a maior altitude? Justifique. 1.2. Calcule a norma do campo gravítico em cada um desses pontos. Então, dou um tempinho para tentar resolver, depois voltaremos em breve. Conseguiram resolver as questões? Então, juntos vamos ver os resultados. Primeira questão, nós tínhamos que, está a dizer que temos 2 pontos, ponto A e ponto B. Nós temos um corpo de massa 3 kg, ou está no ponto A, ora está no ponto B. Quando está no ponto A, temos uma força de atração da massa em relação à Terra de 29,1 Newton. Quando está no ponto B, a mesma massa tem uma força de atração em relação à Terra de 29,4 Newton. E a questão é saber qual dos pontos está a maior altitude. Significa qual dos pontos é que está a maior altura. Então aqui temos a força gravítica. Força gravítica aqui de A e aqui temos a força gravítica de B. Nós vimos na aula que falamos sobre força gravítica, ou módulo, ou norma da força gravítica, e vimos que quando maior é a força gravítica, significa mais atraído um corpo está em relação ao outro. Então vamos ver os resultados. 29,4 é maior do que 29,1. Então significa o corpo B ter maior força gravítica do que o corpo A. Quer dizer que está mais atraído em relação à Terra. Daí está a perguntar. Se está mais atraído, significa que aqui temos menos distância, porque está mais atraído. Do outro lado, o que é que temos?
mais distância. Então, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que o ponto que está a maior altitude é o ponto A. E qual é a justificação que podemos ter? A justificação é que quanto maior é a força gravítica, menor é a distância. Nesse caso, menor é a altura. Quando menor é a força gravítica, maior é a distância. Neste caso, maior é a altura. Então, o ponto A está mais alto. E pede-se, na segunda questão, 1.2, para determinar a norma do campo gravítico. Então, nós temos os dados, temos força gravítica para o corpo, para o ponto, aliás, quando a massa estiver no ponto A, e temos a força gravítica quando a massa estiver no ponto B. Então, vamos calcular no ponto A. No ponto A, temos que módulo a força gravítica, já temos, então, vamos calcular o campo, módulo, a norma do campo, que é a norma da força gravítica, sobre massa de prova. Substituindo os valores, temos o quê? Força é 29,1 newton. 29,1 newton. E massa é 3,0 quilogramas. Então, com apoio de uma calculadora, podemos ver que 29,1 dividir por 3 dá 9,7 newton quilograma. Isto é no ponto A. No ponto B, o que é que temos? Norma do campo gravítico é a norma da força gravítica no ponto B sobre a massa da prova. Substituindo os valores, temos o quê? No ponto B, a força é 29,4 newton sobre massa da prova, que é 3,0 quilogramas. E o resultado dá 29,4 dividir por 3,0 dá 9,8 newton por quilograma. Significa que a norma do campo gravítico no ponto A é 9,7 newton por quilograma e a norma do campo gravítico no ponto B, podemos dizer ponto A e ponto B, é 9,8 newton por quilograma. Conseguiram ou não? Eu sabia. Vocês sempre conseguem. E para trabalho de casa, proponho os seguintes exercícios. 1. Num ponto do espaço em que a norma do campo gravítico é igual a 6,0 newton por quilograma, encontra-se um satélite de massa 2,0 vezes 10 elevado a 3 kg. Calcule a intensidade da força gravítica que sobre ele atua. Então, vocês têm o valor da norma do campo, têm o valor da massa, está a pedir a norma da força gravítica, ou a intensidade da força gravítica. E no exercício 2, diz, caracterize o vetor campo gravítico do campo criado pela Terra no ponto onde se encontra a Lua, a partir dos valores da constante de gravidade e de massa da Terra. Sabendo que a distância média da Terra à Lua é igual a 3,844 vezes 10 elevado a 8 metros. Tentem resolver esses exercícios em casa. Se tiverem dúvidas, contactem os vossos professores.
Nesta aula de hoje nós falamos da grandeza campo gravítico. Nós vimos campo gravítico criado num ponto, nós vimos campo gravítico criado por uma massa pontual, nós vimos campo gravítico criado por várias massas pontuais e vimos campo gravítico terrestre. E assim chegamos ao final da nossa aula de Física no programa Aprender e Estudar em Casa. Colaborem com os Serviços Nacionais de Saúde. Fiquem bem.